Eu sempre falo aqui sobre quanto tudo é baseado na nossa consciência. E eu resolvi trazer esse assunto aqui hoje porque eu me lembrei de um sonho que eu tive em 2014, nossa, muito tempo. E eu estava pensando, na verdade, eu estava relendo aquela mensagem que eu recebi lá de Sarah Kali, né, da Santa Sarah Kali, e ela fala muito do caminho, né, que nem sempre o caminho é fácil, que muitas vezes o caminho é tortuoso e tal, que, enfim, né, a mensagem dela era sempre sobre isso, né, sobre o caminho e sobre o movimento que a gente tem no caminho e que, na verdade, a gente sempre chega no nosso destino, né, não importa qual seja o caminho. Então, o que a gente deduz? Que existem caminhos mais fáceis e caminhos mais difíceis. E aí eu me lembrei desse sonho, de um sonho que eu tive em 2014. É muito estranho, assim, porque as coisas vêm e nem sempre eu tenho uma visão clara, ou às vezes eu tenho uma ideia e depois essa ideia se aprimora. O sonho era o seguinte: sabe esses casarão de filme, assim, normalmente de filme não propriamente de terror, mas o que me veio na cabeça é aquela comédia, acho que é a Casa Mal Assombrada, né, que é um casarão imenso, assim. Então era essa a visão que eu tinha, era um casarão, uma mansão mesmo, uma coisa mais antiga, assim, abandonada, inclusive. E então eu via esse casarão, né, quase um palacete de tão grande que ele era. Aí na frente tinha todo aquele caminho, né? E não era, gente, não pode dizer que era um jardim, nada, estava tudo seco, tudo abandonado mesmo, assim, árvores secas, folhas caídas no chão, assim. E tinha um portão velho, enferrujado também, fechado, né? Bem grande, de ferro, né? Enferrujado. E eu estava parada nesse portão, né? De frente a esse portão. Não faço a menor ideia o que significa aquela casa, não sei se aquilo era o destino ou eu estava saindo dela, porque na verdade eu estava parada lá, eu não sabia qual era o meu movimento, mas eu ia sair, eu ia voltar, eu não estava tentando entrar, eu estava tentando voltar. Então pode ser que ainda eu venha descobrir o que seja essa casa abandonada, esse casarão, não sei, pode ser a mente cheia de... não sei, não vou tentar decifrar aqui, uma hora vai dar o estalo aqui, vai dar o insight do que significa. Então aí eu me lembrei que eu tinha dois caminhos, por isso que eu falo, eu ia voltar, eu ia sair de lá, tinha dois caminhos. Um na lateral de onde eu estava, então ele descia, e outro reto, né? Então, assim, um reto na minha frente, um direto, aliás, na minha frente, e outro que eu olhava de lado, assim, para conseguir ver, que ele ficava na lateral. Esse da lateral era um caminho reto. E ele era uma descida, assim, mas ele era absolutamente reto. Não tinha nada ali, nenhum impedimento, era um caminho claro, enfim, ele chegava lá no fim, era, sei lá, era uma estrada, alguma coisa assim, não tinha um significado do final, mas era o caminho era reto, livre, iluminado, sem curvas, sem pedras, sem nada. E na minha frente, né, quando eu virava, assim, de frente, era um outro caminho. Esse caminho era absolutamente tortuoso, ele fazia várias curvas. Engraçado que eu não conseguia, eu enxergava até um certo ponto, mas eu sabia exatamente tudo o que tinha ali. Então ele era totalmente tortuoso, ele era escuro, né? Chegava assim, depois de um determinado ponto ele ficava escuro, porque ele passava dentro de um bosque, de uma floresta, de um lugar assim que ficava escuro, e ele era repleto de seres, sei lá, espíritos ou pessoas que davam medo. Eles não tinham uma aparência muito amigável, assim, tinham uma aparência normal, humana, mas não sei, era um pouco assim assustador. Eu não sei o que eles representavam, era como se eles fossem, não que eles fossem me fazer mal, não que eles fossem me atacar, não que eles estivessem me perseguindo, mas era assustador passar por eles assim, né? E o caminho era maior, tortuoso, escuro, repleto desses seres assustadores, mas ele chegava exatamente no mesmo lugar, na mesma avenida ali, na mesma estrada, que o caminho reto, claro, iluminado, sem obstáculos, chegaria também. Só era mais demorado, naturalmente, porque ele fazia várias curvas, assim. E eu escolhi esse caminho.
eu não andei, eu não saí do lugar, ali dentro do sonho eu não saí do lugar, eu acordei, assim que eu vi os dois caminhos, eu acordei. Então assim, eu acordei dentro do sonho, na frente daquele portão, eu não sei como que eu cheguei lá. E aí eu só sabia que eu tinha que voltar, e aí eu vi esses dois caminhos, qual que eu ia pegar. E eu acordei nesse momento, assim que eu vi os dois caminhos, mas eu acordei com a nítida sensação de que eu havia escolhido aquele caminho tortuoso, repleto de situações perigosas ou assustadoras, enfim, e muito mais demorado. Então, o que isso representa, né? Representa as nossas escolhas, representa a nossa consciência e pode representar, inclusive, aquilo que eu sempre falo aqui com relação à nossa reencarnação, ao que a gente costuma chamar de programação reencarnatória, que ela é feita por nós, pela nossa consciência. Por que eu escolhi aquele caminho? Por que eu escolhi o caminho tortuoso, repleto de problemas, de sustos, de medo, de escuro até, demorado para chegar? Por que eu escolhi aquilo? Porque a minha consciência me impulsionou a escolher aquilo, por algum fator, por algum motivo, por alguma situação que eu precisava me libertar, e eu achei que aquele seria o melhor caminho, passando por todos aqueles problemas, mesmo que ele demorasse muito mais para chegar no outro lugar, que chegava o caminho reto, limpo, claro, sem obstáculos. Hoje eu penso, caramba, né? O que me levou a escolher isso, né? O sonho não foi o momento onde eu escolhi, o sonho foi a minha explicação, a explicação da minha consciência. E naquele momento, em 2014, veja bem, eu não fazia sequer vídeos ainda aqui para o canal, eu não tinha estudado psicanálise, eu só já era, obviamente, praticante, estudante de espiritualidade já há muitos anos. Só que, como eu sempre falo para vocês, as coisas vão chegando para a gente aos poucos, né? Então, as explicações, os contextos da nossa vida. Então, naquele momento chegou, naquele momento eu lembro que eu fiquei bastante, assim, estranha, né? Estranhei aquele sonho, não entendi direito o que significava, coloquei num contexto da minha vida daquele momento, mas hoje veio essa lembrança, né, relendo ali a mensagem que eu recebi, né, da egrégora de Santa Sara, e aí eu me lembrei desse sonho, né, que mostra o caminho, né, então não foi, provavelmente, assim, certamente não foi algo imposto, né, certamente não, obviamente não foi algo imposto, porque o sonho me mostrou ali que fui eu que escolhi aquele caminho difícil, né, então muitas coisas da minha vida que poderiam ter sido mais fáceis, elas estão sendo ainda complicadas por conta da minha própria escolha. Então é isso que eu falo sempre para vocês aqui, eu bato sempre nessa tecla, né? Que é a nossa consciência que escolhe. Outra coisa que eu me lembrei nesse momento em que eu, né, fui relembrando do sonho e fazendo todas essas associações, é que alguns meses atrás, acho que eu não lembro se foi no final do ano passado ou no comecinho desse ano, eu assisti um filme na Disney Plus chamado Livre. Eu acho que o nome em português é Livre, não lembro o nome em inglês, mas é um filme com a atriz Reese Witherspoon, né? Reese Witherspoon, e ela interpreta. Depois eu vou deixar aqui, porque agora eu não lembro assim o nome. Uma história real. Ela é baseada numa história, é baseada num livro, né, que essa pessoa escreveu da sua própria história. E inclusive esse livro, ele teve duas interpretações, teve um filme, uma minissérie, se não me engano, assim, que eu não me lembro mais, nem sei se é da Disney também, mas foi bastante modificada, assim, né? Mas o filme é fiel, o filme é bem fiel à história do livro. E aí, na verdade, o que é, resumidamente? Essa pessoa, essa mulher, ela era ela e a mãe dela, acho que ela tinha um irmão também, né? E eles viviam numa casa, assim, um pouco isolada, tipo uma fazenda, praticamente, porque a mãe dela havia saído de um casamento muito violento, né, muito difícil, e aí eles viviam lá com bastante dificuldade, e a filha conseguiu entrar na universidade, e ela entrou junto com a filha na universidade,
E as duas, assim, elas tinham combinado que elas nem iam conversar lá dentro para não ficar aquela situação um pouco constrangedora para a filha, né, que a mãe estudava lá também, e ela estava muito feliz, a mãe, né, estava muito feliz porque ela estava conseguindo dar andamento na vida dela. E aí ela descobre um câncer e ela morre, e ela só com 43 ou 45 anos, uma coisa assim. E aí a filha, nesse tempo, antes dela descobrir a doença e tal, ela conheceu um rapaz, a filha, né, conheceu um rapaz, ela se casou com esse rapaz e tal, e aí, quando a mãe morreu, ela meio que desnorteou completamente, e aí ela fazia tudo que desse na telha dela, ela traía o marido, assim, absurdamente, com qualquer pessoa. Ela usou drogas pesadíssimas, né, durante muito tempo, então a ponto do próprio irmão ter que resgatar ela de lugares e falar para ela, o irmão mais novo, né, quase adolescente ainda, e dar um chacoalhão nela, falou: o que você está fazendo com a sua vida? Olha o seu marido, olha o que você está fazendo com o seu casamento e tal. E aí ela resolve, né, então ela se divorcia e tal, e ela resolve fazer uma caminhada, estilo caminho de Santiago, sabe, lá na Espanha, mas é uma caminhada nos Estados Unidos que atravessa, assim, uma distância muito grande e que é comum, é uma trilha, né, é comum que as pessoas façam até solitárias, assim, porque elas é um caminho de libertação, de autodescoberta e tal. E aí ela fez esse caminho todo, durante o percurso, naturalmente, ela passa por muitas situações difíceis e tal, mas ela vai se descobrindo, né, se libertando, obviamente, do vício, das coisas assim, se desintoxicando e se libertando também, e ela vai se autodescobrindo até que ela chega no local de destino, né, e o filme acaba aí, mas aí a gente pesquisa e vê a história de vida dela. Ela, depois que ela chegou nesse lugar, ela encontrou uma pessoa, conheceu uma pessoa, acabou se casando, teve alguns filhos com essa pessoa, estava, até quando eu assisti o filme, que eu pesquisei, ela ainda era casada, acho que já tinha mais de 30 anos que ela era casada com essa outra pessoa, com esse outro homem, e ela escreveu livro, virou palestrante, trabalhou assim com assistência também a mulheres, né, com questões emocionais e tal. E aí eu lembro que no momento em que eu assisti o filme, aliás, eu fiquei bastante tocada, né, eu falei, que coisa bonita, né, que redenção que ela teve, como ela se realizou e tal, né. Mas depois, passando um pouco, né, de tempo assim, eu comecei, pensando ainda no filme, eu comecei a pensar, que coisa é essa que falam pra gente, né? Que mentira é essa que contam pra gente sobre você ter que pagar tudo, ter que resgatar tudo aquilo que você faz na vida. Olha só, né? Às vezes, como ainda é tudo da nossa consciência, às vezes a gente comete um erro e a gente entende depois, né, que fala, nossa, por que eu fiz isso? E a nossa consciência é tão punitiva e às vezes é inconsciente. A consciência nos pune inconscientemente, ou, né, a gente pensa situações inconscientes de autopunição, mesmo nessa vida, não assim reencarnatórias, como foi o caso do sonho do meu caminho, da escolha do meu caminho, mas está tudo interligado. Ainda dentro da própria existência, às vezes a gente se autopune tanto, que a gente não se sente no direito de ter satisfação, de ter realização, de ser amada, de amar, de construir uma nova vida, de se dar bem, de ter sucesso, de ter prosperidade, enfim, de seguir pela trilha certa. Por quê? Porque eu errei ali, então, sabe, pode ter prejudicado alguém, pode não ter prejudicado ninguém, mas fiz um ato errado. Né? Eu fiz um ato errado, então como que eu posso hoje em dia cobrar determinadas situações de determinada pessoa ou cobrar da vida, do universo, algo que, será que eu tenho direito a isso? Será que eu mereço isso? Eu errei, né? Então no nosso inconsciente, que as pessoas costumam chamar assim de subconsciente, mas essa palavra subconsciente ela foi ultrapassada, ela não é utilizada nos meios
reais mesmo, né, da psicanálise, da psicologia, ela não é mais utilizada, então é inconsciente, mas aí eu vou entrar em termos técnicos de inconsciente, pré-consciente, não, tá? Então, assim, é consciência e inconsciência. Então, o nosso inconsciente nos cobra isso de uma forma, assim, que a gente entende que não é merecedor, que não tem direitos sobre determinadas coisas, né? Eu não tenho direito a cobrar a postura dessa pessoa, porque eu também agi assim. Eu não tenho direito, assim, será que isso é para mim mesmo? Será que determinada pessoa tem sucesso, isso, aquilo? Porque como será que foi a vida dela? Provavelmente ela não fez as coisas que eu fiz lá naquele passado, então a gente é o nosso próprio juiz e o nosso próprio carrasco, né? Nós somos o júri, o juiz e o carrasco de nós mesmos. Nós aplicamos o julgamento, a sentença e a punição de nós mesmos. E aí a gente vê um filme desse contando uma história real e você vê que a vida dela se tornou, claro, não tem mais problemas, é o mar de rosa? Não, eu sempre falo isso, enfatizando isso, que ninguém é perfeito, que nada é perfeito. Mas ela se deu a chance de viver uma nova vida, ela se permitiu ser feliz novamente, ela se permitiu ter sucesso, ela se permitiu ser uma pessoa que tem autoridade para falar dos próprios erros que ela cometeu, ou seja, em outro momento, outra situação, outras pessoas poderiam dizer, quem sou eu para dar instrução para alguém, sendo que eu mesma errei tanto na minha vida, eu mesma cometi tantas besteiras na minha vida. Gente, essa cachorra, ela cisma de latir sempre nesse horário, eu acho que ela me percebe. Mas enfim, ela não, né? Ela se permitiu, ela falou, eu errei, mas eu entendi qual foi meu erro, então eu conto isso para vocês não cometerem o mesmo. Então, veja onde está a história da consciência. Onde eu sempre bato sempre nessa tecla de falar da nossa própria consciência, da permissão que a gente mesmo se dá para construir ou reconstruir a nossa vida. Então é muito complicado tudo isso, né? É muito delicado tudo isso. É questão da gente conseguir se autorizar, questão da gente falar, eu não preciso mais seguir esse caminho escuro, tortuoso, cheio de situações assustadoras. Eu posso parar aqui, virar e seguir aquele caminho reto, iluminado, reto, limpo, que me leva direto para aquele lugar. Então é essa escolha que a gente tem que fazer daqui para frente, se permitir. Falei, eu errei? Sim, eu errei, mas eu entendo hoje em dia, eu não preciso me punir. E Deus não vai me punir, e ninguém vai me punir. Não tem que fazer isso. Eu acertei, e agora o que eu tenho que fazer é fazer o bem a mim mesma e aos outros também, a não errar mais. Se eu prejudiquei alguém, então eu não erro mais, né? Não vou mais prejudicar. Se eu tiver como redimir aquelas pessoas com as quais eu prejudiquei, eu redimo, mas eu não vou mais me punir por isso. Aí no filme, quem que ela prejudicou? A ela mesma, por conta da vida que ela estava levando, dos excessos que ela estava cometendo, e ao marido que ela tinha, que era uma pessoa que gostava dela, que tratava ela com respeito, com carinho. E o que ela fez para redimir ele, de tudo que ela fez para ele? Parece que nada. Parece que a única coisa que ela fez foi admitir todos os erros, pedir desculpas e se separar dele, para que ele vivesse também, para que ele se libertasse e vivesse a vida dele. Pronto, acabou aí. Não tem essa de dizer, você vai ter que pagar tudo que você fez. Não é assim que funciona, isso é crença. Isso é crença, eu não acredito nisso. Não acredito, é tudo da nossa consciência autopunitiva. Então vamos ter consciência disso e parar de nos prejudicarmos na vida em todos os sentidos. Bom, eu queria que esse fosse um vídeo rápido, e é isso, por isso eu vou finalizando por aqui. Espero que isso toque fundo em todos nós. Um beijo a todos e até o próximo.